Mas eu fico pensando, até como comunicador, o que o efeito repetidor não faz com que este Lula vire um personagem, como, por exemplo, um personagem de qualquer novela. Porque a gente vê uma novela no ar 3 ou 4 meses, as pessoas saem falando o que o personagem fala, admiram o personagem, se emociona com ele, quer dizer... Será que são qualidades mesmo da pessoa em si ou é a insistência com que se faz? Porque a gente vê o presidente todos os dias nos jornais, todos os dias na televisão, todos os dias nas rádios. Quer dizer, então será que não tem muito isso da repetição? Aquela história de uma mentira repetida sistematicamente vira verdade? Você vê todo dia, não é, o presidente. Mas e antes de ser presidente? Exatamente. Não sei se é por aí. Era o que eu ia tocar, exatamente. Mas ele teve, antes de ser presidente, 3 vezes candidato à presidência da República, em campanha. Precisou chegar a ser o candidato também, não tem esse aspecto. Não, eu estou citando o Lula, não o Lula, eu digo o Maluf. O Maluf, a ideia que me dá é o seguinte, o Maluf era aquele, eu até brinco, às vezes eu tanto falo de número aqui nesse programa, o pessoal fala, você fala muito de número. Eu falei, o meu professor é o Maluf, porque o Maluf nunca era questionado, então se ele falasse o número certo ou errado, na verdade, não tinha quem o questionasse. Então ele ficou com essa imagem, né, do Maluf. Mas eu te pergunto, você acha que esse efeito repetição acaba levando as pessoas a serem induzidas por essas outras que estão na mídia constantemente? Não, de fato, induz. Mas se você não tiver uma forma de atingir essa massa, e nós estamos falando de massa, hoje já divulgado é 191 milhões de brasileiros, se você não consegue atingir essa massa, você não vai a lugar algum. Tanto que nós tivemos outros casos de pessoas que ficaram, não precisa citar nomes, pessoas que ficaram 3, 4, 5 tentativas para ser presidente e não conseguiram chegar lá. Então, o fator comunicação é fundamental. E o fator convencimento e credibilidade, principalmente. E ele tem uma coisa impressionante, o Lula, tanto o Lula quanto o Maluf, eles têm uma voz característica, não uma voz comum. Inconfundível, né? Então, deve ser estranho você ver o Lula normalmente em casa falando com aquela voz. Você está acostumado a ver o Lula com aquela voz dele, com aquele jeito de falar, com aquele, até com aqueles erros dele de pronunciar as palavras, o português correto. Mas se ele mudasse aquela voz, perderia uma característica do produto Lula. Mas eu queria até... me ocorreu agora um caso. Quando o Lula, por exemplo, foi candidato a presidente da República, teve lá seus 500 mil votos. O Maluf teve seus 500 mil votos. Aí, de repente, nós pegamos um personagem que tinha 30 segundos na televisão, era careca e barbudo, chamado Enéas, e teve 1,5 milhão de votos, quase que dizendo que ia levar a gente novamente para a Lua. Isso para deputado federal. Para deputado federal. Então, mas eu digo, quer dizer, fenômeno por fenômeno, um foi pelo um viés completamente diferente e acabou estourando. Por quê? Porque o povo é gozador também. Foi a fase do povo de protestar. Eu entendo o voto no Enéas, primeiro pela insistência e segundo pelo protesto. Então, esse número expressivo de votos foi uma coisa sazonal, uma coisa única que aconteceu. Bom, falar um pouquinho sobre o livro, né? Então, o nosso João Bartoloni Neto está lançando aqui na cidade de Santos, na Pinacoteca Benedito Calixto, nesta quarta-feira, tá certo? Amanhã, portanto, o livro A Boa Comunicação e o Sucesso na Profissão, Manual da Oratória e Expressão Verbal. Não sei se dá para pegar nessa aqui, né? Colocar aqui, tá certo? E o João pode então falar um pouquinho mais a respeito dessa obra, né? Aí, tudo que a gente já conversou aqui a respeito da importância da comunicação, o que a gente pode acrescentar que ele coloca nesse livro. Edgar, antes eu gostaria de convidar ao telespectador do Opinião para amanhã estar lá na Pinacoteca Benedito Calixto, a partir das 19h30, nós vamos estar oferecendo um coquetel para o lançamento do livro. Esse evento está sendo promovido pelo Rotary Club de Santos José Bonifácio e a arrecadação da venda do livro, parte será doada para a Fundação Rotária. Então eu convido a todos para participar desse lançamento, para participar do nosso coquetel. Sobre o livro, é um apanhado, eu dou esse curso, esse treinamento já há algum tempo, sobre oratória. Eu vim fazendo pesquisas, não só voltada à oratória, à sua forma de falar, à expressão verbal, mas eu estudei um pouquinho e coloquei no livro a parte da psicologia, a parte da psiquiatria, o que a pessoa pensa e o que a pessoa espera quando alguém está falando para um público.
Então, aonde você tem que tocar, o que você tem que fazer, como você deve se portar. Então, ele trata de forma, por isso que está aí que é manual da oratória, ele trata de forma simples e ao mesmo tempo atinge diversos pontos, desde a sua vestimenta, a sua roupa, como se portar e como se vestir para cada tipo de situação. Então, eu conto e passo para as pessoas detalhes para você conseguir atingir o sucesso na profissão através da comunicação. E aqui no capítulo 4, Rodolfo, vença o medo de falar em público. Esse é um dos pontos mais difíceis, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Quando vem aí um público à frente, num anfiteatro, num auditório, num comício, então, meu Deus. O que acontece? O medo de falar em público é praticamente natural a todos. E ninguém é preparado para falar em público. Esse medo faz com que o nosso organismo nos traduza em algumas reações. Então, as nossas glândulas suprarrenais liberam, o que acontece em qualquer tipo de medo, uma carga de adrenalina muito grande, que a gente não está esperando. Essa carga de adrenalina, para cada pessoa, para cada organismo, ela vai gerar uma reação. Então, tem gente que fica com a boca seca, tem gente que fica com as mãos suadas, pernas trêmulas, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que os músculos da face começam a tremer. Cada um vai ter um tipo de reação. Na verdade, essa reação da adrenalina é para você tentar fugir dali, mas você não pode porque você tem um compromisso de falar em público. Então, para você perder esse medo, primeiro de tudo, você tem que dominar muito bem o assunto pelo aquele que você vai falar. Senão você vai estar em apuro. Em segundo lugar, você tem que treinar muito. Porque quanto mais você treinar, melhor vai ser. Não preciso citar exemplos como no esporte. Quanto mais uma pessoa treina no esporte, melhor ela é. No teatro, quanto mais a pessoa ensaia aquela peça que ela vai apresentar, melhor vai ficar aquele espetáculo. Então você tem que... A carga de adrenalina é sempre. Desde a primeira apresentação até a milésima, você vai estar liberando adrenalina. O que você tem que aprender dentro do seu organismo é como dominar, como domar e diluir essa carga de adrenalina o mais rápido possível. Vamos tomar curiosidade, porque com o tempo a gente vence esse medo, eu também tive esse medo, mas às vezes, tanto em palestra como em sala de aula, dando aula, a sensação que eu tenho, e às vezes eu levo pessoas que trabalham comigo até para acompanhar, para ter uma análise crítica, mas a sensação que eu tenho, mesmo quando estou dando aula, quando termino a aula, é de que não era eu que estava ali falando. Quer dizer, como é que é? De repente a gente, quando está em público, se transforma, como é que se explica isso? Porque eu tenho frequentemente essa sensação de que aquilo que eu falei não era, na verdade, eu. Quer dizer, eu entrei de uma tal forma em transe que fiquei horas, tanto é que às vezes eu dou aula de 2, 3 horas falando sem parar. O pessoal pede, pelo amor de Deus, os alunos para parar. O que acontece? Só para aproveitar o gancho, já estamos no finalzinho da opinião, você responde o Rodolfo, e aqui ó, o capítulo 9. Quando dá o branco, fazer o quê? Essa questão de você achar que saiu, na verdade, é a tua administração daquilo que eu estava falando agora, a tua administração da adrenalina. No início a gente nem se dá conta que está gerenciando um processo de nervosismo e de medo por conta da adrenalina que vai fazer com que a gente talvez saia um pouco do nosso natural, mas isso depois é estabilizável. A questão do branco pode surgir por diversas formas. O branco, primeiro vamos deixar claro, o branco não é que você esqueceu a palavra, esqueceu qual era a sua fala, você esqueceu a sua linha de raciocínio. Então, para você não ter o branco, primeiro que você, quando tem o branco, não deve se declarar. Imagine você chegar numa plateia, deu branco. Você vai falar que deu branco, está se entregando. Ninguém sabe que deu branco, somente você. Então, para você conseguir reduzir essa chance do branco, primeiro você tem que treinar bastante, saber muito bem sobre o seu assunto. Caso ainda aconteça o branco, o ideal, o que nós recomendamos, é que você volte e faça um retrospecto daquela sua última fala, da sua última ideia, que provavelmente a sua linha de raciocínio voltará. Ou, em última hipótese, só para concluir, você dizer ao público que, na verdade, é uma frase mágica, na verdade o que eu quero dizer e você faz um resumo de tudo que você estava dizendo. E o público automaticamente vai acabar entendendo aquilo que você estava falando. Finalzinho da opinião, a gente agradece muito a participação importante aqui do advogado João Bortoloni Neto, advogado, professor, escritor, autor do livro A Boa Comunicação e o Sucesso na Profissão, que ele lança nesta quarta-feira aqui na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. Obrigado, até uma próxima, sucesso. Obrigado também ao nosso Rodolfo Amaral, mais uma vez com a gente aqui na Opinião. E, claro, obrigado especialmente a você. Uma boa tarde, Opinião volta amanhã. Até lá.
Opinião. Oferecimento. Unimes. Vestibular 2009. Inscrições abertas para a Universidade número 1. Residencial Jardins da Grécia. Venha conhecer e morar no novo cartão postal de Santos. Gonzaga Flex Service. O melhor de sua casa em Santos. Libra Terminais. Orgulho de nascer e crescer aqui.